Olá a todos. Passamos aqui Então, olá a todos. Obrigado pela presença aqui em mais um Ouriz Mercados. Eu sou o Paulo Minari, responsável pela alocação de recursos aqui na Ouriz. O Luiz, meu companheiro aqui na mesa, é responsável pela alocação em renda variável. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de agosto, né, e perspectivas para frente aí nos principais ativos. No mês de agosto, a gente teve um mês onde o tema principal continuou sendo a questão tarifária, né, enquanto grande parte dos países avançaram nas suas negociações, ou seja, saíram de tarifas que foram impostas num percentual muito mais elevado para percentuais menores, né? Isso houve em conjunto acordos de investimentos, acordos de redução também de tributos, para chegar por enquanto, né, em tarifas menores. Apesar disso, o Brasil, que estava fora totalmente do radar e era um país beneficiado, num primeiro momento, por tarifas mais baixas, entrou no radar. Então, acho que um ponto importante para a gente discutir hoje é essa questão. Com a redução, né, dos riscos de tarifas muito elevadas, que poderiam levar a uma recessão global, uma diminuição da atividade global, os mercados continuaram tendo uma boa performance, né, pensando globalmente, principalmente nos países desenvolvidos. O S&P subiu mais de 2%, liderado aí por principalmente empresas do setor de tecnologia. A Nasdaq subiu aí mais 3,70%, né? Quando a gente olha dos lows ali no dia que foram divulgadas as tarifas, o S&P já sobe mais de 27%, o Nasdaq 38%, uma ótima recuperação, estão acima dos níveis anteriores, né, prévios a toda essa discussão. Apesar disso, há um monitoramento importante de quais são os efeitos na atividade nos Estados Unidos, né, porque algum efeito já é percebido. Em alguns setores já é percebido alguma desaceleração, né, de vendas, de resultados, e claramente também algum impacto em inflação de bens, né, uma vez que você está tarifando, né, produtos que são importados e são bastante consumidos na economia americana. Isso trouxe uma certa volatilidade também para o mercado de juros no mês de agosto. Então, as treasuries tiveram um aumento de taxa ao longo do mês, tanto as curtas de 2 anos subiram aí em torno de 20 bips, a mais longa, 10 anos, que a gente monitora muito, 14 bips. Porém, quando a gente olha mais recentemente, hoje a gente já está falando aí ao longo, né, da primeira semana aí de agosto, dados de emprego mais recentes acabaram sendo mais preponderantes nesse equilíbrio aí de atividade. E fora isso, né, uma reunião de política monetária nos Estados Unidos que manteve a taxa de juros nos patamares atuais. Pela primeira vez, depois de muitos anos, tiveram 2 diretores que votaram diferente da maioria, né, não foi um consenso, e eles votaram já por cortes, né, vislumbrando aí ou com uma interpretação de que há dados que justifiquem, né, algum corte, uma desaceleração da economia e, portanto, será necessário algum estímulo monetário. Que, né? acabaram se confirmando na semana seguinte, né? Exatamente. Então, a gente teve aí alguma certa volatilidade, né? Isso não saiu de pauta, dado que as negociações são truncadas, não tem como não ser, ainda mais, né, com o Trump na mesa, né? Mas a gente teve aí os ativos internacionais performando bem, inclusive depois de um movimento forte de queda do dólar globalmente, a gente viu uma valorização aí de uns 3% do DXY, que é uma cesta de moedas contra o dólar, né? O dólar contra uma cesta de moedas. Quando a gente vem para o Brasil, o Brasil claramente ele teve uma performance pior do que seus pares, né? A gente vinha observando uma boa recuperação dos ativos locais, a gente falou disso, né, nos últimos meses, a gente chegou até a fazer algumas alocações pontuais, né, no mercado local aqui, visando essa melhora, né?
Porém, a gente tem entrado no radar, né, ou no foco, né, das tarifas, que inicialmente o Trump anunciou tarifas de 50% e depois de alguma renegociação aí entraram diversos itens, foram excluídos, na verdade, né, dessa lista, o que leva a ter uma tarifa bem menor. Quando a gente olha para impacto na atividade local, parece algo pequeno, para não dizer quase irrelevante, mas isso trouxe claramente volatilidade. Depois de algum período dos ativos brasileiros performando bem, então a gente viu alguma boa realização. O Luiz, inclusive, vai comentar um pouquinho mais até os efeitos para a bolsa e fluxo, tá? Acho que eu queria comentar só antes de entrar nos ativos é que a gente continua observando a atividade performando bem, né? Os dados de emprego muito fortes que saíram ao longo do mês, né? E a gente pode acompanhar isso com dados também um pouco mais benéficos de inflação, tá? As expectativas de inflação vêm caindo, tá? Então, vem aí, apesar de toda a discussão fiscal local, a gente passou aqui nos nossos comitês a discutir um pouco de se lá fora a gente pode ver cortes mais cedo, talvez a gente possa ver aqui algum corte mais cedo. Não é o que o mercado hoje espera, né? Acho que também para dizer que o Copom manteve a taxa de juros em 15% na reunião do mês, né? Mas o mercado ainda espera que os cortes se iniciem somente no ano que vem, mas começa a se discutir a possibilidade de que, muito mais por conta do externo e sim, dados de atividade ou dados de inflação aqui mais benéficos, né, com o dólar mais comportado, a gente pudesse ter um espaço de cortes, né, para antecipar, né, algum corte aí para talvez dezembro, alguma coisa um pouquinho antes de janeiro, que era o que o mercado esperava anteriormente. Quer comentar um pouco, Luiz? Falando de bolsa, né, o Ibovespa apresentou a queda de 4,2% no mês, o índice Small Caps foi ainda mais sensível, caiu 6,4%, muito nessa dinâmica, né, quando o Brasil entrou né, na pauta de tarifas impostas pelos Estados Unidos, o fluxo do investidor estrangeiro, que era positivo, vinha de uma sequência de vários meses de entrada de dinheiro ajudando a bolsa a subir, ele se interrompeu e reverteu, né? E a impressão que dá é que o estrangeiro ficou em compasso de espera, né? Se a gente olha as demais negociações no mundo, né? Vem uma dinâmica, né, de começar com os Estados Unidos impondo uma tarifa alta, de repente até escalando um pouco e depois desescalando. No Brasil, a gente tem um pouco essa leitura, né? O problema é que, né, o movimento de desescalada não aconteceu ainda por completo, teve simplesmente a lista de exceções que favoreceu bastante a Embraer, no caso, né, mas isso ainda está numa fase de uma negociação que parece meio travada, né? E com isso, o que aconteceu na Bolsa, né, no mês de julho? Os setores de commodities que haviam sofrido muito no segundo trimestre por conta de queda de preço, né, das commodities, precificando uma desaceleração de crescimento global, tiveram uma recuperação, né, na medida que a expectativa de crescimento global, olhando alguns países, né, como a Europa, né, a União Europeia, a China, melhoraram um pouco o outlook de crescimento, e a gente começa a ver o fundo do poço, né, nas commodities. O preço do minério respondeu bem, ultrapassou $100, né, papel e celulose ainda está num bottom, mas parece ter um outlook mais positivo agora para o segundo semestre, e o próprio petróleo, né? Então, setores de commodities que haviam sofrido mostraram uma leve recuperação, tiveram um desempenho bom, e aqui a gente viu uma realização mais forte em setores que haviam ido muito bem antes, como os setores de varejo e incorporadoras, né? E também mesmo alguns setores que são mais defensivos, que são, né, ligadas muito à curva de juros, né, a B, né, com algum prêmio. Eles haviam subido muito no começo do ano e tiveram uma realização, né, o que pode ser uma abertura aí do prêmio de risco de bolsa, né? Então, setor de energia elétrica, saneamento, concessões rodoviárias e shoppings, todos eles tiveram uma realização. Acho que é natural ver uma realização depois de desempenho muito forte que a gente viu, especialmente nesses setores, né? E agora, eu acho que o desempenho do mercado vai ficar muito à mercê desse fluxo que pode voltar ou não, né? Só para dar uma ideia, o
investidor estrangeiro teve um saldo negativo no mês de julho de 6,4 bilhões de reais. O investidor local ainda migra, né, o recurso da Bolsa para a renda fixa, então, né, os FIAs, né, os fundos de ações, tiveram saques de 5 bi em julho, né, então ainda a barra, né, da renda fixa é muito alta e atrapalha o fluxo do investidor local para a renda variável. Então, o fluxo estrangeiro, quando ele reverteu, fez com que a Bolsa, né, tivesse aí um momento de ficar tropeçando e uma realização que a gente viu no mês, né. Acho que um outro ponto interessante para comentar são os resultados, né? A gente começa a ver os resultados saindo referentes ao segundo trimestre. Nos Estados Unidos houve uma surpresa boa, especialmente do lado de tecnologia, né? E aqui os resultados são mistos, né? Mas por um lado mostram ainda atividade forte, né? Mas commodities, né, sofrendo muito essa questão do preço do segundo trimestre ter dado uma barrigada. Acho que os destaques que até agora que a gente chama atenção, né, Itaú, um reloginho, né, um ativo de extrema qualidade, surpreendendo o mercado mais uma vez. RD, né, a Raia, mostrou que voltou agora para o momento de recuperação de resultado, né, e teve um desempenho muito forte agora no começo do mês. Eletrobras chamando a atenção aí para uma política de dividendo que tende a ser mais constante. Acho que o dividendo surpreendeu ontem, né? E o próprio Bradesco, que mostra que o banco começa a seguir um caminho de uma melhora de retorno de uma maneira mais sustentável, né? Há uma preocupação, né, com o ciclo de crédito desacelerando, a inadimplência subindo, mas esses bancos grandes, de certo modo, estão conseguindo se defender bem para um ambiente que aponta alguma desaceleração para o segundo semestre, que é a grande preocupação que a gente vê, né? Quer continuar, Minari? Depois eu falo a perspectiva aqui para o próximo mês. Não, o que acho que é importante a gente destacar, né, que houve alguma realização nos ativos locais, as taxas de juros tiveram uma abertura significativa até, um pouco desconectado, né, dessa melhora na expectativa de inflação. Isso fez com que alguns dos ativos que a gente até tem bastante, né, recomendado para os clientes, que são os títulos de juros reais, eles tiveram uma abertura de taxa no mês, né? Então, porque o juro nominal subiu, né, e a inflação, a expectativa de inflação caiu, então eles até tiveram uma performance, né, um pouco pior até do que um outro vértice pré-fixado, né? A gente observou aí também os ativos, acho que não sei se você comentou em números, né, mas o Ibovespa caiu quase 4% por conta desse fluxo, os small caps caíram mais de 6%, e tanto os multimercados quanto estratégias de fundo imobiliário tiveram queda também no mês. Então foi uma queda mais generalizada com o juro subindo, tá? Quando a gente olha para a nossa carteira, tá, que mostra muito do que é a nossa perspectiva, a gente está num compasso ainda mais de cautela, né? Assim, a gente continua com aquele compasso de cautela que a gente vinha comentando nas últimas lives aqui ou apresentações aqui, né? Uma coisa que a gente veio melhorando é como os preços mudaram um pouquinho, o pré-fixado abriu um pouco, a gente passou a olhar com mais apreço, tá, para as taxas pré-fixadas. A gente já está no momento, né, onde os juros foram confirmados de que eles pararam de subir, e você tem essa dinâmica inflacionária um pouquinho mais benéfica, tá? Então, no nosso mundo, onde a gente, né, não está montando uma alocação mais de médio e longo prazo, parece fazer bastante sentido pré-fixar um pedaço das carteiras dos clientes. Isso compõe bem com o que a gente já tem de juros reais, né? Então, numa composição que hoje é muito mais renda fixa, né? Um portfólio de um investidor brasileiro está muito mais renda fixa, o que a gente está buscando é uma diversificação de indexadores, né? Então, o pós tende, em algum momento, a cair, né? Como rentabilidade para frente, né? Não para trás. E os juros reais e os pré-fixados deveriam se beneficiar dessa queda do juro, tá? Então, acho que para frente, onde a gente tem gastado mais tempo é nesse ajuste de qual é o prazo, qual o tamanho das posições. A gente vinha carregando uma posição comprada no dólar que defendia parte do nosso portfólio,
E essa dinâmica de dólar mais fraco no mundo, o dólar andou um pouquinho, né, nesse mês, a gente preferiu colocar isso no bolso mais recentemente também, deixando o portfólio um pouco mais livre, tá? Então, se a gente for olhar ainda o risco agregado, ele é baixo das carteiras, é muito renda fixa, muito mais pós-fixado, mas a gente tirou essa proteção né, que tinha aqui na carteira, tá? E na parcela de bolsa a gente segue relativamente pequeno. Acho que vale você comentar aí as nossas principais apostas, Luiz. A gente tem uma visão cautelosa de mercado, né? Por um lado, o valuation ainda é interessante, mas sempre a gente pondera com o custo de oportunidade do dinheiro, com a Selic, né? E com as Bs também, com uma remuneração muito boa, né? Olhando a bolsa, né? A gente vê a bolsa 8 vezes e meia lucro 25 e 7 vezes e meia 2026, que são múltiplos muito baixos, aí considerando uma média histórica aí de 10 anos, na casa de 10 vezes e meia, mais ou menos. Eu acho que é natural, agora que termina o resultado do segundo trimestre, né, o mercado já começa a olhar o ano que vem, então olhando esse múltiplo de 7 vezes e meia, a gente vê a bolsa realmente num valuation muito interessante, porém, há essa questão do fluxo, né, é necessário um fluxo estrangeiro continuar para a bolsa continuar andando, né, dado que realmente o fluxo do investidor local não tem sido muito, né, favorável à bolsa. Nesse contexto, né, eu acho que pode ser trigger para o mercado alguma evolução, né, nessa discussões, nessas negociações comerciais, né, com os Estados Unidos. Eu acho que se desescalar essa tensão, pode ser que o fluxo retorne, né? E o segundo ponto seria o mercado realmente começar a apostar numa aceleração de corte de juros, que pode ser reflexo, né, desse movimento lá fora, mas pode trazer aí efeitos também para a curva de juros local, né? E aí eu acho que isso aí pode ser um trigger interessante. É muito difícil precisar em que nível o mercado já coloca a eleição na conta ou não, mas na medida que o tempo passa, né, tanto a discussão de queda de juros quanto a eleição devem fazer mais preço para a Bolsa. Isso pode ser um vetor positivo para a Bolsa, né? Então, valuation, essa proximidade cada vez maior para o início de corte de juros ou até algum componente de eleição podem ser um trigger, né? Então, isso acho que são triggers que a gente tem que considerar, e por isso que a gente pode dizer que não há um pessimismo para a Bolsa, porém, essa visão do fluxo realmente ainda é um driver que tem que ser considerado, porque é o que acabou pesando no desempenho aí do mês passado, né? A gente continua preferindo nomes mais defensivos, né? Então, bancos, a gente gosta ainda de Itaú, né? Pela previsibilidade do resultado, pela evolução, potencial aumento de pagamento de dividendos do banco. Bradesco, a gente começa a olhar com melhores olhos, né? Na medida que o resultado vem começando a ganhar alguma consistência com potencial de melhora para frente. Alguns nomes de utilities e pagadores de dividendos, né, a gente tem no portfólio. Eletrobras é um nome que a gente tem com uma posição leve, mas que veio com uma notícia positiva. TIM veio com resultado consistente também, a gente tem no portfólio. A gente tem algumas exportadoras, né, então essa visão de que já houve o fundo do poço, né, especialmente em petróleo, então Prio e Petro a gente tem uma posição também no portfólio. Então essa visão, Suzano é um papel que a gente carrega e parece que também já bateu o fundo do poço, são alguns nomes que a gente tem no portfólio. A gente tem Minerva também, né, que é um case de turnaround que também parece estar num ciclo mais favorável aí para o segundo semestre, né. Acho que é isso, Minari. Cyrela também, acho que olhando o lado mais cíclico, né, um nome que a gente continua gostando, né, há a preocupação de desaceleração de atividade, mas por outro lado, né, o valuation e os resultados recentes ainda corroboram com uma visão positiva para o papel. Acho que é isso, pessoal. Assim, não tem muita novidade do mês passado para cá. A gente fez pequenos ajustes aqui no portfólio, né, tem se aproveitado um pouco dos movimentos de mercado para fazer esses pequenos ajustes, e a gente se vê no mês que vem. Obrigado a quem assistiu mais um mês aqui, obrigado, Luiz. A gente se vê aí no mês de outubro. Setembro. Obrigado e até a próxima, pessoal.